Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Clica também já no like, deixa aí o seu gostei nesse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envie aí para pelo menos umas 7 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. E hoje nós vamos refletir no Salmo de número 31. É um salmo que fala de lamento e louvor. É um salmo que também nos mostra a importância de cuidar da nossa saúde emocional e de nos refugiarmos no Senhor diante das lutas e adversidades da nossa vida. O Salmo de número 31 diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Gasta-me a vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor.
Então, observe que o salmista, ele começa já se dirigindo ao Senhor nessa oração, nesse lamento, nesse clamor, reconhecendo o Senhor como seu refúgio. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Já falamos aqui em outras ocasiões que essa ideia do refúgio é a ideia daquele lugar em que, quando nós estamos fugindo de algum perigo, fugindo de um ataque, então nós encontramos aquele lugar onde nós nos refugiamos, nos abrigamos e nos sentimos seguros. O texto nos mostra que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava sendo esquecido até mesmo pelos que o conheciam, estava sendo tratado com desprezo, com descaso, com indiferença, e a alma dele estava aflita, estava angustiada, a alma dele estava sofrendo diante daquela perseguição e de tudo o que estava acontecendo com a sua vida. Mas ele entende que diante de todo aquele sofrimento e diante de toda aquela perseguição e de toda aquela dor na sua alma, só havia um caminho a seguir: se refugiar no Senhor. E eu quero nessa manhã já falar para você dessa importância de nós nos refugiarmos no Senhor. Porque somente no Senhor nós estamos verdadeiramente seguros. Somente no Senhor nós estamos verdadeiramente protegidos, guardados. Por isso nós não devemos confiar na força do nosso próprio braço. Nós temos que confiar na força do Senhor. Nós temos que nos refugiar no Senhor. Nós temos que nos guardar na presença do Senhor. E interessante que ele diz assim: olha, em ti eu me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Ele não recorre à sua própria justiça. Ele recorre à justiça de Deus. Ele diz: Senhor, age de acordo com a tua justiça. Eu confio na tua justiça, eu confio no teu poder, eu confio que aquilo que o Senhor faz é perfeito, é justo, é maravilhoso. Então, nós devemos nos refugiar no Senhor e devemos confiar no Senhor e na justiça do Senhor. No versículo 2 ele diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Novamente aqui a ideia de que o Senhor seja um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de abrigo, um lugar onde nós nos sentimos seguros. E ele aqui, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Eu gosto sempre de destacar quando eu leio essa expressão aqui na Bíblia, quando ele diz assim: inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Inclina-me os ouvidos. Qual é a ideia? A ideia de que o Senhor, na sua grandeza, na sua soberania, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Ou seja, nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Mas Deus, na sua grandeza, ele decide se inclinar para ouvir a nossa oração, para atender ao nosso clamor. Então isso é algo maravilhoso, poder ver que Deus, mesmo na sua soberania, mesmo na sua grandeza, mesmo na sua majestade, ele decide nos ouvir, ele decide atender ao nosso clamor. Aí no versículo 3 ele diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Então, novamente a ideia de que o Senhor é a força, é a fortaleza, é o lugar seguro. E agora que ele diz o seguinte: olha, por causa do teu nome, o Senhor me conduzirá e me guiará. E eu te pergunto nessa manhã: você está realmente disposto, você está disposta a ser guiado pelo Senhor, a ser conduzido pelo Senhor, a ser orientado pelo Senhor? Porque tem pessoas que até querem receber as bênçãos de Deus, querem receber o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o sustento que vem de Deus, mas não querem que Deus interfira na sua vida. E o salmista aqui nos mostra, Davi nos mostra no seu salmo, que nós não devemos apenas buscar o socorro do Senhor, que nós não devemos buscar apenas a segurança que vem do Senhor, mas buscar também a direção que vem do Senhor, a condução que vem do Senhor, é deixar Deus conduzir a nossa vida. Até que ponto você está disposto a deixar Deus conduzir a sua vida, deixar Deus conduzir a sua história?
Quando é que você vai entregar realmente nas mãos do Senhor a sua vida, as suas inquietações, os seus planos? Quando é que você realmente vai entregar ao Senhor? Porque às vezes nós dizemos que entregamos, mas na mesma hora a gente pega de volta. Mas no versículo 3, o salmista diz assim, olha, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, ele reconhece que Deus é aquele que nos redime, é aquele que nos transforma, nos protege, é aquele que nos cura, nos salva. E ele diz, olha, Senhor, então, sabendo quem tu és, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E essa expressão, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ela é muito conhecida no Novo Testamento. Quando Jesus, no momento da crucificação, lá em Lucas, capítulo de número 23, Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 44, nos diz assim: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus reconhecia a soberania, o cuidado de Deus, e por isso ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu estou pronto para partir deste mundo. Então nós podemos perceber o seguinte, que nas mãos do Senhor nós estamos realmente seguros. Nas mãos do Senhor nós devemos entregar o nosso espírito, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas angústias. Devemos entregar todas as coisas nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, as nossas inquietações são transformadas em calmaria. As nossas preocupações são transformadas em confiança, em certeza, em convicção de que Deus está cuidando de nós. Enquanto tentarmos segurar em nossas mãos, nós nos sentiremos cansados, exaustos, frustrados. Mas quando entregarmos nas mãos do Senhor aquilo que nos inquieta, então a paz que vem de Deus, ela entra em nosso coração e ela nos faz viver e experimentar com clareza do cuidado de Deus. E aí, quando ele diz, Pai, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, o Senhor é o Deus da verdade, o Senhor é o Deus que realmente tem o poder sobre todas as coisas. Aí no versículo 7 ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheces as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Não há ninguém que nos conheça tão bem quanto Deus. Deus conhece as nossas habilidades, as nossas capacidades, mas Ele conhece também as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Deus nos conhece exatamente como somos. E mesmo nos conhecendo exatamente como somos, Deus continua nos amando. Deus continua cuidando de nós. Ele continua sendo o nosso Deus. Então olha que coisa maravilhosa, saber que Deus, sendo quem Ele é e conhecendo quem nós somos, Ele decide nos amar. Ele decide cuidar de nós. Ele decide estar conosco. Não existe nada mais precioso do que essa verdade. É saber que Deus está cuidando de nós. Por isso nós podemos nos alegrar e nos regozijar na bondade de Deus, nos alegrar e nos regozijar no cuidado de Deus, nos alegrar e nos regozijar na presença do Senhor. Ele coloca aqui no versículo 12 o seguinte: estou esquecido no coração deles, quem? Dos meus conhecidos, eu sou como morto, sou como vaso quebrado. Não sei se você já passou, parece que o salmista ele estava vivendo realmente uma experiência de uma tristeza muito profunda, a ponto de se sentir esquecido até mesmo por aqueles que lhe conheciam. Então é aquele tipo de pessoa que mesmo estando em meio a uma multidão se sente sozinho. Mesmo em meio a uma multidão se sente tomado pela solidão. E nós estamos vivendo uma geração muito dominada pela ansiedade e também pela
solidão. A ansiedade que pode ser causada por um medo de que algo aconteça, o medo de que algo ruim aconteça, o medo de que algo ruim que aconteceu aconteça novamente, o medo de que as coisas desandem. Então essa pessoa vive ansiosa, preocupada, inquieta com o dia de amanhã e até mesmo com o hoje. E há também um sem número de pessoas se sentindo solitárias, mesmo estando em meio a multidões. Pessoas que muitas vezes são tomadas por um sentimento profundo de tristeza, por achar que não tem valor, por achar que não vale absolutamente nada, até mesmo para aqueles que estão próximos, para a sua própria família. Pessoas que se sentem muitas vezes abandonadas, rejeitadas, deixadas de lado por aqueles que deveriam amar, por aqueles que deveriam cuidar. Pessoas que estão sendo tomadas por depressão, por um sentimento de culpa de algo que viveu lá atrás. Pessoas que estão com sua alma aflita, angustiada. Pessoas que estão sofrendo por dentro e às vezes tentando sorrir por fora. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. É muito importante cuidar da saúde emocional. É muito importante cuidar da saúde mental. É muito importante cuidar não apenas da saúde física, mas também da saúde mental, espiritual e emocional. Sabe por quê? Porque Deus nos fez um ser completo. Nós não somos apenas alma, não somos apenas corpo, não somos apenas espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, Ele cuida de nós nessa totalidade, tanto no corpo como na alma e no espírito. O que ocorre é que, infelizmente, muitas pessoas se preocupam apenas em tentar cuidar do corpo. Se esquecem de cuidar da alma e do espírito. E sabe, muitas doenças são reflexo de questões emocionais não resolvidas. Sofrimentos e angústia, aflição na alma tem gerado dores e enfermidades no corpo. Mas o salmista nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele tem o remédio que nós precisamos. Ele tem o bálsamo para a nossa alma. Ele tem o perdão para o sentimento de culpa. Ele tem o renovo. Ele tem a restauração. Ele tem o refrigério para a nossa alma. No versículo de número 14 e 15, ele diz: quanto a mim, confio em ti. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Então ele reconhece a grandeza de Deus e o cuidado de Deus. Mas ele também reconhece Deus não apenas como aquele ser grande, poderoso, que está distante, mas como seu Deus. Isso nos mostra que ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele buscava conhecer o Senhor. Ele buscava conhecer a vontade do Senhor. Isso é algo que nós precisamos fazer também, buscar conhecer o Senhor. Por isso que no versículo 16 ele diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Ele queria conhecer o Senhor, por isso ele diz: Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim, de forma que eu seja salvo, de forma que eu tenha entendimento, de forma que a tua misericórdia me ampare e eu seja salvo. Versículo 19 e 20 ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Olha que coisa maravilhosa! Como é grande a bondade que o Senhor reservou para todos aqueles que o temem. Deus é bom e Deus age com bondade para conosco. Deus é bom e Deus age com bondade para conosco. E nós podemos confiar no Senhor e na sua bondade. Podemos confiar no Senhor e no seu cuidado. Podemos confiar no Senhor e descansar na presença desse Deus maravilhoso. Por isso, caminhando para o final, ele diz: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença. Quantas vezes há pessoas que se sentem esquecidas até pelo próprio Deus?
Nem Deus se lembra de mim, nem Deus se importa comigo. E ele teve esse sentimento de que o próprio Deus havia excluído da sua presença. Mas ele diz, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Sabe quando ele sentiu Deus perto? Quando ele clamou por socorro. Quando ele clamou por socorro, ele sentiu quão perto o Senhor estava. E isso me faz lembrar aquela experiência de Pedro, quando ele anda sobre as águas, ao ver Jesus andando sobre as águas, Pedro desafia Jesus dizendo, olha, se tu és mesmo Jesus, então me manda aí andando sobre as águas. E Jesus diz, pode vir. Pedro anda sobre as águas, mas num determinado momento o vento começa a bater no rosto, ele começa a afundar. E o texto diz que ele gritou por socorro. Ele gritou por socorro. E o texto diz que Jesus, estendendo a mão, o socorreu. Veja, diante daquela aflição, Pedro gritou por socorro. Estava escuro naquele momento, naquela madrugada, estava escuro naturalmente. E ele gritou por socorro porque ele achava que Jesus estava distante. Mas Jesus estava tão perto, ele só precisou estender o braço e então socorrer Pedro. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus está mais perto de você do que você imagina. Mas você vai sentir quão perto o Senhor está de você quando você clamar ao Senhor por socorro, quando você clamar ao Senhor por livramento, quando você clamar ao Senhor por cuidado, quando você clamar ao Senhor, quando você buscar ao Senhor em oração. Deus está à distância de uma oração. Deus está à distância de uma oração. Então, substitua a sua inquietação, a sua preocupação, substitua a sua ansiedade, a sua depressão, substitua tudo isso por uma oração ao Senhor. Eu não estou dizendo que você deve deixar de buscar tratamento, pelo contrário, eu lhe incentivo a buscar sim um tratamento, porque da mesma forma que você busca cuidar do coração como órgão, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física, cuidar até mesmo da sua aparência física, você também precisa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Nós somos um ser completo. Se a nossa mente não vai bem, o nosso corpo também sofrerá os reflexos de tudo isso. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a nossa saúde ela esteja plena, ela esteja completa. Então, ele diz no versículo 23, amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Ele agora conclama o povo a amar o Senhor. Amar o Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Porque a coisa que Deus mais deseja de nós é o nosso amor. Porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Nós devemos também, entendendo que Deus é amor e que Ele nos amou incondicionalmente, amarmos ao Senhor também de todo o nosso coração. E aí, o versículo 24, ele diz, sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Felizes aqueles que esperam no Senhor, porque não serão decepcionados. Felizes aqueles que esperam no Senhor, porque não serão decepcionados. Que Deus nos abençoe e que essa segunda-feira e que essa semana que agora se inicia seja também uma semana de ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui iniciando mais uma semana, depois de mais um final de semana abençoado pelo Senhor. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo teu amor para conosco, pela tua provisão. Obrigado por saber que o Senhor ouve a nossa oração. Pai, cuida das nossas emoções, cuida dos nossos sentimentos, cuida, Pai querido, da nossa saúde por completo e nos ajuda, sobretudo, a estarmos convictos do quão perto o Senhor está de nós, quão gracioso o Senhor é para conosco e quão bondoso o Senhor é em cada uma das suas atitudes para conosco. Oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. Compartilhe ainda esse link com outras pessoas para que elas também recebam a palavra do Senhor nesta manhã. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe e um forte abraço em nome de Jesus.